Evangelho, sábado da 24ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Mateus Evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e com seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 24ª semana do Tempo Comum, hoje festa do apóstolo São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos a leitura do Evangelho de São Mateus, o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus irá realizar o chamado vocacional de Mateus. É o próprio evangelista que conta o dia em que o Senhor passou em sua vida e transformou a sua história. Jesus viu Mateus, que estava sentado à banca da coletoria de impostos, e o diálogo vocacional lhe se dá de uma maneira muito breve em palavras, porém muito profundo em gestos, em experiência. Pois o texto diz que Jesus o viu e lhe disse. E não traz para a gente a resposta de Mateus em palavras, mas com um gesto. Muito parecido, enquanto eu lia hoje o Evangelho, me vinha em mente a semelhança com o diálogo entre o Senhor, entre Deus e São José. São José também, no Evangelho, não responde com palavras, as palavras do anjo, mas com gestos. E José acorda e imediatamente faz aquilo que o anjo lhe havia dito. Mateus recebe o olhar do Senhor e a palavra do Senhor que lhe diz: segue-me, e diz o Evangelho que imediatamente o seguiu. Levantou-se e seguiu Jesus. E não para por aí. Tem mais um outro gesto associado a esse. Um dia em que Jesus estava à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e seus discípulos. Ou seja, dias depois, ou no dia seguinte, Mateus já chama para sua casa convidados e outros que pudessem estar na companhia de Jesus. Então, não apenas ele respondeu ao Senhor e seguiu ao Senhor, mas trouxe para junto do Senhor outros irmãos e irmãs que o pudessem também seguir. Olha essa particularidade de dentro do texto, como a resposta, vamos colocar assim agora, né? A resposta vocacional de Mateus, a chamada do Senhor, se desdobra em ocasião vocacional para outros. Olha como a resposta do apóstolo floresce a experiência de outras almas com a companhia de Jesus e a possibilidade de conhecê-lo e de também segui-lo. Mais um gesto narrado no Evangelho, sem apresentar as palavras de Mateus. Ele imediatamente segue o Senhor, ou seja, ouve a sua voz, e também, imediatamente, da sua resposta, surge
a oportunidade, a expressão, a ocasião para que outros possam seguir Jesus. Bendito seja Deus por esse testemunho tão fulgurante do apóstolo, que mostra para nós que um coração que adere imediatamente a Jesus se abre também em favor dos irmãos e irmãs. Me fez recordar também a experiência da sogra de Pedro. Vocês lembram? Ela, sem dizer uma única palavra, fica curada, pois, pelo pedido dos que estavam ali, o Senhor a cura de sua febre, e imediatamente ela põe-se a servir a Jesus e aos que o acompanhavam. Então também a resposta de gratidão ao que o Senhor fez por ela é o serviço na caridade. A resposta de gratidão ou de amor ao chamado vocacional de Mateus também se dá com um gesto de caridade que abre a possibilidade para que outros conheçam Jesus. Então, o gesto de caridade, como resposta de gratidão da experiência da sogra de Pedro, abre a oportunidade para que outros sejam alcançados pela graça de Jesus. A resposta de gratidão de Mateus ao chamado vocacional abre a possibilidade para que outros estejam com Jesus e ouçam a sua palavra e possam ser alcançados através dessa experiência a um chamado à vida cristã, ou seja, ao itinerário de seguimento do Senhor. Em outras palavras, a caridade que abre a ocasião do chamado vocacional para a vida de outras pessoas. Mas também aqui, no Evangelho de hoje, não pode passar desapercebido aos nossos olhos que o Senhor mesmo disse que veio para chamar os pecadores, que veio para ir ao encontro daqueles que estão perdidos. E o que isso tem a ver, Padre Fábio? Que a resposta vocacional de Mateus, ou seja, o imediatamente seguir a Jesus, esse deixar tudo e unir-se a Ele, teve como efeito exatamente o cumprimento da missão do Senhor. Se a missão do Senhor é anunciar a boa nova aos pecadores, aos que estão perdidos, se o médico veio para curar os que perderam a saúde pelo pecado, Mateus recolheu um grande número deles em sua casa. Ou seja, a resposta de amor ao chamado de Jesus, que Mateus deu no dia em que deixou tudo e o seguiu, leva a cumprimento a missão do Senhor. De fato, a vocação dos apóstolos está intrinsecamente unida à vocação do Messias. Que todos os sacerdotes e religiosos jamais esqueçam que o sim dado ao Senhor os associam diretamente à missão de salvar almas, de buscar aqueles que mais esperam por Cristo. Imediatamente o efeito da resposta de Mateus é aquele de realizar, por gratidão ao Senhor, o que lhe está mais caro ao coração, aproximar Jesus dos pecadores e os pecadores de Jesus. Bendito seja Deus, porque todos aqueles que lhe chamam a vocação sacerdotal e a vida consagrada vão participar de sua missão de uma maneira única. Que pela intercessão de São Mateus, os nossos santos, os nossos sacerdotes e missionários sejam sempre santos e amparados pela Virgem Maria. Com o sim e a renovação do sim de suas vocações, muitos corações possam chegar até Jesus e Jesus possa chegar a muitos corações também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de São Mateus e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.